capítulo 25, verso 8. O último culto da peregrinação de Abraão. Gênesis capítulo 25, versículo 8. Gênesis 25, 8. Mariana, fala ajuda de Mariana. 25, 8. Gênesis capítulo 25, verso 8. Bem? Amém. Então vamos lá. E Abraão expirou e morreu. Morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Mamre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Amém? Irmãos, chegamos ao fim da peregrinação de Abraão. Desde aquele evento em que ele levou Isaque para o Monte Moriá, onde através dele nós somos testados na nossa fé, amém? Lembra disso? É Abraão que foi testado. Abraão não tinha dúvida, amém? Nós é que somos testados quando a gente vê aquela passagem. Quando a gente se coloca no lugar de Abraão, a gente é levado a meditar: será que eu teria o sangue frio que Abraão teve de pegar o seu filho, o seu único filho, filho que ama, e levar para entregar em holocausto? Oi, irmão, é a hora da gente pensar o tamanho da fé que a gente tem que conquistar, amém? Por isso que Abraão entrou para a história como o pai da fé. Ele demorou, ele errou, ele deu aquelas tropeçadas dele, mas meu irmão, como qualquer personagem da Bíblia, qualquer personagem que é descrito em detalhes vai mostrar erros, falhas. Por quê? Porque nós temos falhas. A não ser personagens como Enoque, por exemplo, que a gente sabe ali um versículo sobre ele, né? Caminhou com Deus e foi levado sem ver a morte, mas a gente não sabe detalhe da vida dele. Então a gente, né, pode até ser levado a presumir que ele não errou em nada. Não, meu irmão, todo mundo que parou, pisou nesse planeta errou, porque infelizmente nós herdamos o pecado de Adão. Mas ainda assim Abraão é um exemplo. Ele não é um exemplo para ser idolatrado. Misericórdia. Não podemos idolatrar Abraão. Não podemos igualar Abraão àquele que é inigualável, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está aqui para primeiro nos contar da história de Deus, na sua grande providência de intervenção na história. E para também contar a história de Jesus. Porque Abraão foi separado entre as pessoas da sua geração para iniciar o caminho que levaria ao Salvador. Amém? Está claro? Então, quando nós olhamos para Abraão, a gente aprende com os acertos e com os erros de Abraão. E é com Abraão e com todos os personagens da Bíblia. Nós aprendemos com ele no que ele acertou a fazer como ele fazia, e aprendemos naquilo que ele errou para não fazermos o que ele fez de errado. E aliás, meus irmãos, vou falar, essa é a coisa mais inteligente que a pessoa, é a característica mais inteligente que uma pessoa deve desenvolver. Qual? Aprender com o erro dos outros. Porque quando a gente aprende com o erro dos outros, a gente não precisa carregar cicatrizes daquele erro. Amém? A gente tem que ter sabedoria, meus irmãos. Deus falou: te aparta da tua parentela e vai para a terra que eu ia te mostrar. Ele foi, mas levou Ló. E por ter levado Ló, o que aconteceu? Briga entre os seus trabalhadores e os trabalhadores de Ló, o sequestro de Ló que obrigou ele à guerra, depois Ló ir para Sodoma e Gomorra e o coração do patriarca ficar ali pequenininho, ele intercedendo para Deus
não destruir a cidade inteira, não é isso? Trouxe problema. Deus falou, vai para a terra que eu vou te mostrar. Não era o Egito, mas ele foi para o Egito. Um abismo puxa o outro. Ele foi para o Egito, antes de chegar já estava mentindo, falando que Sara não era esposa dele. E aí aconteceu um monte de coisa, até o ponto dele ter que tomar pito, tomar bronca de um pecador, de um idólatra, de um, como ele chamava, gentio. Oh, miséria. Então vamos olhar para Abraão para a gente aprender com os erros dele, mas vamos também aprender com os acertos. Ló é o homem que, quando recebeu os anjos, ele foi o quê? Hospitaleiro. Ele não tarda no cuidado, está lá em Romanos capítulo 12, não tardar no cuidado, seja fervoroso no espírito. Chegaram as pessoas na casa dele, ele correu, fez queijo, assou lá um cordeiro, fez aquele banquete para os convidados. Homem de ação. É um homem que cuidou da família. Ele deixou Isaac dar a voltinha dele? Não, ele deixou Isaac o tempo todo ali sob o comando dele. Ele sabe o tamanho da herança do Senhor, o fruto do ventre, o galardão que Deus deu para ele. Então ele ficou vigiando. Ele mandou o servo dele ir lá buscar a esposa. Ele deixou Isaac dar a voltinha dele. Não. Meu irmão, você não foi. Deus não te ensina a deixar o filho solto, não. Contrário. Não precisa oprimir, porque a palavra de Deus também fala: não crie ódio no teu filho. Amém? Não fica provocando o seu filho. Mas, meu irmão, o pai e a mãe ter sob o controle santo o limite apropriado, isso é ordem. Eu digo, mas isso é mandamento. Não é isso? Se a herança de Deus é coisa séria. Ele zelava pelo filho. Amém? Abraão também intercedia pelos outros. Lembra dele orando lá por Sodoma, para Deus não destruir Sodoma e Gomorra? Ó Senhor, se tiverem 100, se tiverem 50, se tiverem 20, se tiverem 10, né? E ele até com medo, falava: oh Deus, o Senhor não fica com raiva de mim, mas deixa eu continuar intercedendo. É um homem que orava, é um homem que levantava altares para Deus. Ô meu irmão, minha irmã, sabe qual é o primeiro altar que você tem? A tua casa. O Senhor e a Senhora é templo, e a sua casa é um altar do Senhor. Amém? E sobre todas as características, uma é realçada: o fato dele ser um homem de fé. Meu irmão e minha irmã, eu já disse isso num culto sobre Abraão, eu quero repetir nesse culto final. Nós crermos em Deus é muito mais fácil do que Abraão crer em Deus. Sabe por quê? Nós somos muito privilegiados. Porque o Salvador já veio. Porque já está tudo registrado. Porque a gente pode pegar esse pedacinho aqui, ó, esse quadradinho, levar para casa e saber a vontade do Pai. A gente tem todos os capítulos da história à nossa disposição. Abraão só tinha isso aqui, meu irmão. E mesmo assim não era lendo. Amém? Não era lendo, não tinha a Bíblia. Não tinha ninguém para contar para ele. Ele teve que aprender tudo no caminho, recebendo as instruções de Deus e meio ali, né, se aprumando. Oi, e se Abraão tinha fé nas condições que ele vivia, que diremos nós, que temos a revelação completa, que podemos inclusive olhar para Abraão. Amém? Não é à toa que é um dos personagens mais citados da Bíblia toda. E eu quero trazer aqui alguns versículos do Novo Testamento, quando Abraão é trazido no Novo Testamento. Pode ser, meus irmãos? Como essa homenagem a Abraão nesse culto final da sua vida. Então vamos lá, eu vou seguir em ordem, tá? Para a gente não se confundir. Vamos começar em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 2. Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 1, verso 2. Amém?
Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Amém? Vamos pular para o 16? E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Vamos lá. Quando Deus falou: eu farei de você pai de uma nação, eu, através de você, da sua semente, todas as nações do mundo serão abençoadas. Ele estava falando de Jesus. Mas tem uma coisa que essa peregrinação de Abraão não vai deixar você esquecer, de tanto que foi repetido, é que Abraão, a importância de Abraão é por ele ter iniciado o caminho que leva a Cristo. Amém? Então, quando ele é trazido no Novo Testamento, já começa o primeiro capítulo do Novo Testamento, já coloca claro: Abraão é aquele que nos deu Jesus. Amém? Aquela carta, né? Vamos lá para ainda em Mateus capítulo 8, versículo 11. Mateus 8, 11. Mateus 8, 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui Jesus, eu estou só lendo um versículo, se a gente ler o contexto vocês vão entender. Jesus está aqui já dizendo que a bênção não veio só para os judeus. Aqui ele está citando Abraão, Isaque e Jacó para falar da genealogia pela carne do povo judeu. Mas ele está dizendo: ó, a bênção não é só de vocês, é através de vocês todas as nações do mundo serão abençoadas. Ó, Jesus fala do ministério dele, que já tinha sido desenhado desde o princípio. Muitos virão do Ocidente e do Oriente para se sentar à mesa no reino do céu. Aqui Jesus já está dizendo: a bênção também é para o gentio, é para nós, é para a igreja. Amém? João capítulo 8, versículo 39. Vou pular aqui algum, não vai dar para a gente falar todos, tá? Óbvio, né? Vou aqui pegar alguns exemplos. João 8, 39. Amém? 8, 39. Eu vou ler alguns versículos, depois eu resumo o resto, tá? Responderam e disseram: nosso pai Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Aí fala: mas agora procuram me matar, até que ele chega no final e fala o que eu falei agora há pouco, né? Quando Abraão nem tinha nascido, eu sou. O que ele está dizendo aqui, Jesus? Vocês são filhos de Abraão? São mesmo? Então por que vocês não fazem o que Abraão ensinou? Meu irmão, é isso mesmo. Abraão foi justificado, ou seja, ele viu a salvação por quê? Porque ele era bonzinho? Porque ele era o cara mais correto do mundo? Porque ele nunca errou? Foi por isso? Não, foi porque ele creu. Ah, pastor, será que foi mesmo? Então vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4 de Romanos é praticamente todo dedicado a Abraão, para nos explicar o papel de Abraão. Pelo menos não vai dar para a gente ler tudo, mas quando a gente for falar do livro de Romanos, a gente vai descer um pouquinho no detalhe. Romanos capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que justificou Abraão? O capítulo 4 de Romanos explica. Foi porque ele era circuncidado? Não. A circuncisão veio depois que Abraão já tinha sido justificado.
Ah, porque ele seguia a lei? Não, ele nunca seguiu a lei veio com Moisés, 1000 anos depois. 1000 não, 600 anos depois. Por que Abraão foi justificado? Ou seja, por que Abraão foi reconciliado com Deus? Por quê? Porque ele tinha fé. Amém? É a fé que salva, não são as obras. Eu não faço para ganhar pontos com Deus. Deus me salva e eu me torno uma pessoa boa, porque eu agradeço a Deus. Amém? Isso está claro, tá, meus irmãos? E tudo começou desde Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E, meu irmão, por isso que eu falo da vantagem de nós em relação a Abraão. Abraão, ele teve que crer num Jesus que haveria de vir. Ele teve que crer na promessa de Jesus e nós podemos ver Jesus. Olha a nossa vantagem. Amém? E a palavra diz isso. Em nome de Jesus. Vamos lá para Gálatas. Capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. Amém? 3:29, ouviu? E sois de Cristo, então, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Promessa. O Abraão, ele tinha que crer em algo que ele não viu. Ele tinha que crer em algo que lhe foi prometido. Amém? No 23 está lá. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Amém? Olha só que lindo. Houve lei, houve circuncisão, houve guarda de dia, houve festas, houve de tudo, mas tudo um propósito: Cristo. E Abraão começa esse propósito quando ele creu na promessa e foi justificado. Amém? E para terminar, o famoso capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11, Hebreus capítulo 11. Os heróis da fé. E a gente termina com essa passagem que é um pouco uma síntese do ministério de Abraão. Capítulo 11, versículo 8. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Amém? Aqui tem aqui uma síntese, fica assim, um resuminho, amém? Do ministério de Abraão. Por que Abraão é importante? Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Posso? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deu um salto no escuro. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que era a promessa? Cristo. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ele não viu, meu irmão, ele só viu o projeto. Nós estamos vendo isso prontinho, né? Pela fé também a mesma Sara, e fala da esposa, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, enquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. De Abraão veio, não foi só o povo judeu, veio o povo árabe, veio os midianitas, vieram vários povos.
e veio a igreja. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Olha que lindo! Eles viam Jesus nas profecias, via Jesus, amém? Como algo que viria. Nós estamos vendo Jesus que já veio. E crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Só um parênteses, meu irmão, aqui está falando uma coisa incrível. A herança de Deus jamais foi uma terra de chão. A herança de Deus sempre foi a pátria celestial, o reino de Deus. Amém? E é isso que faz, infelizmente, os nossos irmãos judeus até hoje errar. Até hoje eles não entenderam essa promessa de Deus, através de Abraão, como sendo a pátria celestial. E ainda estão apegados à pátria chão, que leva à guerra e a tudo isso que a gente está vendo. Temos que orar por eles, em nome de Jesus. Continuando, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Nós falamos isso aqui, não falamos? Essa passagem? Ele levou Isaque, porque está fazendo um exame da mente de Abraão, que a gente só vai entender aqui. Por que Abraão foi tão frio quando levou Isaque para Moriá? Por quê? Porque ele sabia que se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Ainda que ele entregasse o rapaz em holocausto, Deus o ressuscitaria. E na verdade, o que Deus está nos mostrando? Que ele poupou o filho de Abraão, mas deu o seu próprio filho em nosso favor. Amém? Isaque naquele momento era uma figura do que viria a ser o sacrifício de Cristo. Amém? Para terminar, 19. E daí também figura, ele o recobrou. Não, já que terminamos aqui, porque o 20 já vem para Isaque. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, então assim a gente termina a nossa peregrinação pela vida e história de Abraão, um exemplo de fé, aquele que deu origem ao caminho que conduziria a Cristo, e sem dúvida nenhuma um grande exemplo para várias coisas do nosso dia a dia. A gente temos sempre na vida de Abraão como sendo uma fonte inesgotável de lições para aquilo que nós não devemos fazer. Sim, a gente tem que ver o que ele fez de errado, mas sobretudo para aquilo que nós devemos fazer. Ele é um pai pela fé. Amém? Aquela salva de palmas.